O dia após a eliminação do Internacional nas semifinais do Campeonato Gaúcho, um verdadeiro vexame contra o Juventude no estádio Beira-Rio, é de busca por explicações. Portões fechados no CT Parque Gigante e foco total na estreia da Copa Sul-Americana. O que de fato aconteceu no vestiário do Inter após a eliminação contra o Juventude? 2 jogadores tomaram partido e posicionamentos dentro do vestiário colorado. E a gente traz mais da repercussão do vexame do Internacional mais uma vez nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas GS Repórter e nesse conteúdo mais desdobramentos do que foi a noite, a tragédia, o vexame, classifique da forma como você quiser, ontem à noite no Beira-Rio do Internacional. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, estamos chegando aqui no canal Lucas GS Repórter, vocês estão vendo aqui, ó, em 2 telas aqui na Bandeirantes, canal Lucas GS Repórter, te inscreve, estamos chegando aos 57 mil inscritos. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a força, o oferecimento de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Ontem o Inter acabou caindo, hoje tem o Grêmio, eu tô apostando em vitória ou empate, chance dupla do Grêmio lá na KTO, tá certo? Aproveita o código DIAS, inclusive, para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, ontem o que aconteceu foi um vexame no estádio Beira-Rio. No último conteúdo aqui eu trouxe um pouco do que foi o vestiário do Internacional, o que foi dito pelo Kudê, pelo presidente Barcelos e pelo grupo de jogadores na zona mista. Mas aqui eu quero trazer o que é o dia após a eliminação e vexame do Internacional contra o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. Porque o Inter já teve a primeira medida, tá? Portões fechados hoje no CT Parque Gigante. É representação do grupo de jogadores, não é um movimento tão natural em uma reapresentação tu fechar os portões. Geralmente o Inter, mesmo que mostre só o aquecimento, abre para a imprensa acompanhar, fazer imagens, enfim. Hoje não, é clima de mobilização total. Tentar juntar os cacos e buscar os primeiros diagnósticos da eliminação de ontem contra o Juventude, por isso portões completamente cerrados, fechados no CT Parque Gigante na atividade de reapresentação hoje à tarde. Gente, ainda nos desdobramentos do que foi ontem a eliminação, eu ouvi alguns relatos importantes e fortes dentro do vestiário do Internacional. Primeiro eu quero citar um relato aqui que foi trazido pelo Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, setorista de Internacional, de que Alan Patrick e Rocher cobraram forte o grupo de jogadores e principalmente o meia Maurício e o zagueiro Robert Renan dentro do vestiário do Beira-Rio ontem depois da eliminação contra o Juventude. O Maurício, porque foi eliminado, acabou deixando a equipe na mão. Teve até um lance que ele perde um gol feito, quase que na pequena área no segundo tempo. Seria o gol da virada do Internacional naquele momento. Depois vem a expulsão e uma pitada de desequilíbrio do Maurício na partida. Em relação ao Robert Renan, obviamente por conta do pênalti, a cavadinha que ele acabou cobrando. O que eu consegui colher de informações do que aconteceu nesse vestiário, tá? Primeiro que todos estavam cabisbaixos e todos sentiram muito a eliminação. Era um vestiário abatido do Internacional ontem no estádio Beira-Rio. Que, de fato, como o presidente Alessandro Barcelos relatou na sua entrevista coletiva, ele não usou esse termo, mas o termo que eu ouvi dos bastidores é que o presidente e o Magrão, diretor esportivo, chutaram a porta do vestiário de vez. Chegaram irritados, incomodados, cobraram muito, não somente o Robert Renan pela cavadinha, e obviamente o nome dele vai ficar marcado nessa eliminação, mas o grupo, por não ter conseguido nos 2 jogos a classificação e nenhuma vitória, aliás, só um gol do René, mas não conseguiu ser melhor, superior ao Juventude nos 2 jogos. Isso foi muito falado e cobrado pelo presidente Barcelos e pelo diretor esportivo Magrão ontem no vestiário do estádio Beira-Rio. Foi uma cobrança forte, efusiva, de extrema irritação. Então, além das lideranças do elenco, e como foi citado nessa informação do Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, o Rocher e o Alan Patrick, o presidente Barcelos e o diretor esportivo Magrão também ficaram bastante incomodados. E que, nessas conversas que aconteceram ainda ontem, depois da eliminação no vestiário do Beira-Rio, o Robert Renan e o Maurício assumiram a sua culpa e o protagonismo da sua culpa dentro do vestiário.
que os dois, de fato, reconheceram, pediram desculpas para o grupo. O Robert Renan, inclusive, chorou dentro do vestiário, como foi no campo ontem, colocando a camiseta no rosto, saindo com a camiseta no rosto, amparado por alguns jogadores do elenco do Internacional, mas que o Robert Renan, no vestiário, também sentiu muito essa eliminação e o pênalti que ele cobrou. Muita gente está perguntando, Lucas, o Inter vai rescindir com o Robert Renan, ele vai deixar o clube, o que vai acontecer, até quando que ele tem contrato com o Inter? Vale lembrar, tá? O Robert Renan tem contrato com o Internacional até dezembro de empréstimo. Caso venha uma proposta para o Zenit, que é o clube detentor do seu passe, se vier uma proposta que o Zenit top vender o jogador, aí tem a taxa de vitrine para o Internacional e aquela cláusula de obrigação de liberação por parte do Colorado. Mas não há nenhum indicativo de que isso vai acontecer, pelo menos até esse presente momento. Então o Robert Renan deve cumprir o seu empréstimo até dezembro. E aí vamos ver o que vai acontecer até dezembro, se ele vai melhorar, se vai se tornar um jogador importante e o Inter vai acabar adquirindo em definitivo o garoto de 20 anos. Mas o Inter, fechando os portões, tenta blindar o seu grupo, blindar o Robert Renan e o Maurício, e de fato esse trabalho vai ser realizado nos próximos dias de blindagem ao elenco do Internacional. Blindagem, eu digo, externa, mas de muita cobrança nos bastidores, muita cobrança diária em cima desses jogadores. E agora o Inter vai ter que criar um fato novo para esse jogo contra o Belgrano, lá em Córdoba, na semana que vem, na terça-feira que vem, no estádio Mário Kempes, que vai ter Thiago Maia, que vai ter Fernando, que vai ter Borré retornando agora da seleção colombiana. Ele retorna essa semana já a Porto Alegre para as atividades no CT Parque Gigante. Mas assim, é um ambiente de abatimento, pelo que eu escutei nos bastidores do clube. É um ambiente de bastante abatimento, mas de fato, não foi só um discurso. A cobrança forte aconteceu ontem das lideranças do elenco e vai acontecer nos próximos dias, nas próximas horas. Inclusive, o empresário do Robert Renan falou para o pessoal do Revista Colorada que o Robert Renan foi displicente na batida do pênalti. É um relato forte de alguém que trabalha no dia a dia com o jogador e é o representante do jogador, que é quem mais ali está interessado também num rendimento técnico do Robert Renan dentro de campo. São os primeiros desdobramentos e movimentos. Portões fechados hoje, blindagem ao grupo, mas uma cobrança muito forte, e isso partiu das lideranças do elenco e também do departamento de futebol do clube, tá certo? À noite eu volto com as principais informações do Inter nessa terça-feira. Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.